Agora sim, penso que já me conseguem ouvir. Certo? De imagem e de som, está tudo bem? Ok, ótimo. Então, muito bom dia a todos. Neste webinar vamos falar um bocadinho sobre o BIF, que é um bocado engraçado o nome, de facto, porque tanto o ícone como o nome da linguagem são de facto um BIF. E a ideia deste webinar é um bocadinho mais tranquilo, não tanto no sentido de programarmos e vermos como é que alguma coisa se faz. Vamos olhar para a linguagem, perceber as diferenças em relação às outras linguagens que conhecemos, ler um bocadinho a documentação, ver exemplos. Portanto, vai ser um webinar um bocadinho mais tranquilo. Nem sei se vamos chegar a 1 hora do webinar, vamos vendo também consoante o vosso interesse e as vossas questões. E vamos tentar perceber porque é que isto pode ser um projeto interessante para o futuro, para aqueles de vocês que gostam mais de escrever código e menos de utilizar interfaces como o Unity tem. Ok, então, o BIF Programming Language é uma nova linguagem de programação que é open source, portanto, vocês podem alterar tudo aquilo que é o seu conteúdo e tem uma licença de MIT, o que significa que o software é dado como está, ao fim e ao cabo, e vocês não podem, ou melhor, podem fazer todas as alterações que quiserem, seja em termos de código, seja em termos de visual, trocar o nome, se vocês quiserem, tudo bem, podem fazê-lo. Não podem é, se houver algum problema e se, por exemplo, fizerem com que o computador exploda e comece a arder, que é um bocadinho improvável, mas imaginemos que seria possível, não podem responsabilizar o criador do BIF Language. Portanto, é basicamente isso. A MIT License é muito permissiva. A única coisa que não podem fazer é responsabilizar legalmente os criadores por utilizarem o código deles e depois alguma coisa não funcionar como vocês esperavam. Portanto, muito permissivo. O nome da. Porque eu BIF no site? Porque a linguagem chama-se BIF. E pronto, e é mesmo. É BIF. Portanto, têm comunidades de Reddit, Discord e também têm um repositório do GitHub que tem algumas frameworks, livrarias e resources que eu já estive a ver e entretanto também já vos vou mostrar. Então, quais é que são as características do BIF Language? Portanto, ao contrário do C Sharp, do C++ e de outras linguagens, em que normalmente nós temos uma espécie de uma livraria que podemos utilizar em diferentes IDEs, o BIF Language vem com um IDE específico para ele. É possível que no futuro consigam utilizar facilmente o BIF num IDE como o Visual Studio ou como o Rider ou com outros IDEs que vocês queiram, ou text editors, por exemplo, o VS Code ou o Atom, Sublime Text, esse tipo de coisas, vocês podem facilmente utilizar até a partir de agora em text editors. IDEs não vai funcionar da mesma forma. Portanto, ele vem com um IDE próprio da linguagem e quando instalarmos já vamos ver. O que é que tem mais? Portanto, tem o linting, tem refactoring tools, tem o IntelliSense, como nós já estamos habituados no C Sharp e com o Visual Studio. Portanto, tem esse tipo de coisas. Aquilo que vão reparar se começarem a programar um bocadinho com o BIF é que ainda não está 100% implementado todas as features que são normalmente associadas a uma linguagem de programação. Ou seja, ainda existem alguns bugs e algumas coisas que não funcionam perfeitamente porque está neste momento na versão 0.4. Qualquer coisa, ou 0.42.8, aliás.
o que significa que isto ainda não é uma versão uma versão final. Quando chegar a versão final, entre aspas, vai ser a versão 1 ponto qualquer coisa. E começa a partir daí a ser uma versão estável da linguagem de programação. Ainda assim, existem algumas coisas que são características da linguagem que tornam o BIF, ou a BIF Language, uma boa linguagem para videojogos e especificamente pensada em videojogos. Que é, a linguagem foi escrita, pelo que eu percebi até agora, foi escrita com uma base de C++ e C Sharp. E é a primeira vez que alguma linguagem, pelo menos que eu conheça, que utiliza as duas linguagens numa só. Ou seja, ele vai buscar o facilitismo da escrita do C Sharp, que é muito mais fácil de escrever e de ler do que o C++, e vai buscar características de performance do C++. Ou seja, a BIF Language é uma linguagem que é de fácil leitura e escrita e que tem uma performance muito superior ao C Sharp. Pelo menos é isso que é passado aos utilizadores e que me parece de facto que não é publicidade enganosa. Porquê? Porque uma das coisas que o BIF Language tem é a detecção de memory leaks, ou seja, passagens de lixo na memória automaticamente em real time. E já vamos ver como é que isto funciona no desenvolvimento de um jogo, porque já vamos abrir uma sample para perceber como é que isto funciona. Porque é que isto é diferente do C Sharp, por exemplo? Porque no C Sharp nós temos uma coisa que se chama portanto, garbage collection, que o que faz é, no fim de cada ciclo de uma frame, no caso de videojogos, sempre que passa um ciclo, aquilo que ele faz é, ele detecta se algum objeto foi destruído ou apagado da scene e vai tentar destruir em memória. O problema é que o Garbage Collection tenta fazer isto pelo utilizador e nem sempre o faz nos momentos em que nós queremos e da forma que nós queremos. O C Sharp funciona muito bem e já melhorou muito em termos do Garbage Collection, mas não tendo o controle da nossa parte, o que é que acontece? Às vezes dá problemas e temos falhas no acesso à memória, ou então temos demasiado lixo em memória quando passamos muito tempo a jogar um jogo escrito em C Sharp, o que nem sempre é muito bom, porque pode trazer problemas de performance até para o utilizador. E nós, enquanto pessoas que provavelmente jogamos ou já jogamos muitos jogos ao longo da nossa vida, sabemos que não há nada mais frustrante do que estar a jogar um jogo durante algum tempo e depois começar a ter problemas e FPS drops e coisas desse género. Portanto, o Garbage Collection funciona bem para a maior parte das situações e desenvolvimento de pequenos projetos em Unity funciona perfeitamente. Em aplicações em que nós queremos mesmo ter um controle preciso dos leaks de memória, o BIF Language ajuda imenso. Porquê? Porque mesmo enquanto vocês estão a testar o jogo, ele vai detectar em tempo real se houve um memory leak. Ou seja, se houve um pedaço de memória que ficou estático e que não foi apagado. E já vamos ver isto um bocadinho melhor. Ok, em relação às builds. Portanto, ele tem mixed builds, podem fazer builds para várias plataformas e sempre com uma garantia que podem selecionar portanto, builds de debugging, em que dá erro assim que existe um memory leak. Existem outras opções como optimização, como compressão de texturas. Portanto, esse tipo de coisas também existe no BIF Language. Ok, então se calhar o que nós vamos fazer é download do BIF. E de facto, até a falar é um bocadinho estranho dizer download do BIF, não é? Mas pronto, é o nome que deram à linguagem. E claramente o criador da linguagem fê-lo de uma forma a não se levar muito a sério. O que eu acho que acaba por ser um bocadinho
um bocadinho subestimar a própria qualidade da linguagem. Porquê? Porque o criador é alguém, eu não sei onde é que vi isto, vi há algum tempo atrás, mas basicamente a Beef Language foi escrita por alguém que trabalhou durante muitos anos em desenvolvimento de game engines e portanto tem já um conhecimento da área muito avançado e decidiu criar uma linguagem exatamente para refletir esse tipo de experiência que tem no desenvolvimento e na programação de videojogos. Portanto, Beef, vamos instalar. Vão reparar que não tem som, mas isto tem sound effects e isto é o installer da linguagem e do IDE. Portanto, vamos instalar, aceitamos os termos. E está. E ele abre diretamente o IDE. Portanto, em relação ao IDE, o que é que nós reparamos? Muito parecido com o Visual Studio, em alguns pontos. Portanto, o Visual Studio tem a parte do workspace deste lado e vocês podem perfeitamente alterar a posição. Sim, penso eu. Exatamente. Portanto, podem meter deste lado como no Visual Studio, se quiserem. Tem aqui em baixo o output, que é basicamente uma consola onde as coisas que estão a acontecer são impressas. Temos aqui um gestor de memória em que podemos aceder diretamente a certos pontos da memória, que é um bocadinho mais avançado do que aquilo que temos de base no Visual Studio, sendo certo que no Visual Studio também é possível terem este tipo de comportamento. Tem aqui o Auto, que se estiverem a fazer debugging a uma aplicação, o que ele vai fazer é, quando param, num breakpoint, ele vai olhar para as variáveis que estão naquele scope, ou seja, naquela zona de memória, e vai mostrar aqui na parte do auto, ou seja, automático, e o watch vocês podem selecionar as variáveis que querem realmente que sejam impressas para portanto, consola ou que sejam mostradas aqui em termos de valor da memória que está guardado na memória e o tipo de dados que está guardado. Ok, depois, muito idêntico ao Visual Studio, temos alguns módulos, temos um profiler, temos muita coisa para fazer debugging e se calhar vamos abrir aqui um projeto, o Hello World primeiro. E o que é que vemos no Hello World? Isto deve estar muito pequenino para vocês, mas eu de facto não sei como é que nós fazemos zoom aqui no Beef. Eu estou a tentar o Control Scroll e não funciona. Consegue-se ver o código? Minimamente? Sim? Ok. Pronto, então o que é que vemos em relação à linguagem BIF? Pelo menos de uma forma muito básica para já. Reparamos, por exemplo, que estamos a usar aqui uma livraria que para vocês é muito conhecida já. Portanto, todas as aplicações em C Sharp, ou quase todas, utilizam esta livraria, que é a livraria do sistema, que tem classes como, por exemplo, console e com uma função writeline. Portanto, isto é igualzinho ao C Sharp em termos de leitura e escrita para a consola, porque usa exatamente a mesma livraria do C Sharp. Isto é tudo basicamente C Sharp. O que é muito bom. E se nós carregarmos então no F5 e compilarmos o programa, vamos reparar que ele executou o código
Vamos meter aqui um breakpoint e vamos experimentar outra vez. Ele para ali no breakpoint e eu vou meter um aqui em baixo, F5. E ele imprimiu para a consola Hello World. Portanto, isto é muito idêntico e se repararem isto acaba por ser exatamente o mesmo compilador do C#, com o mesmo aspecto, com o mesmo tipo de consola, tudo exatamente igual. Ok, então onde é que há diferenças? Vamos, primeiro que tudo, ver que aqui no Workspace vocês podem adicionar livrarias das instaladas que vêm de raiz ou então instalar algumas que podem encontrar no GitHub. Por exemplo, o SDL2 é uma livraria que é utilizada para gráficos 2D. Vocês podem utilizar o SDL2 para fazer jogos 2D sem precisarem de ter uma interface para criar, portanto, arrastar as sprites para a scene, como fazem no Unity e esse tipo de coisas. É muito idêntico àquele webinar que eu dei há uns tempos atrás sobre o monogame. Portanto, vamos buscar em código as texturas, guardamos numa variável e depois colocamos a textura numa posição. Quando carregamos para dar debug, ela aparece nessa posição. Ok? Portanto, SDL2 um bocadinho idêntico ao monogame. Temos outras funcionalidades. Temos o Bifi 2D, que é a livraria utilizada para a criação do IDE, ou seja, se vocês quiserem criar um IDE vosso, também o podem fazer através desta livraria. E depois existem outras tantas que já vamos ver daqui a pouco, que podem ser utilizadas para facilitar as mais diversas, ou os mais diversos formatos de desenvolvimento e que vão crescer muito estas livrarias. Porquê? Porque são feitas pela comunidade. A comunidade disponibiliza às outras pessoas este tipo de livrarias que depois podem ser usadas em vários projetos. E esta é a vantagem dos softwares open source e podem ver o sucesso do open source ou do formato open source a crescer ao longo dos anos, por exemplo, no Blender, que era um programa com imensos problemas e que era utilizado por um pequeno grupo de pessoas que queriam realmente que o projeto crescesse e que, se não fossem elas, provavelmente tinha morrido nos primeiros anos. O que acontece é que ao longo dos tempos graças a essas pessoas foi-se desenvolvendo e desenvolvendo, a comunidade foi crescendo, foi lançando novos plugins e novas ferramentas para estender aquilo que o Blender faz e hoje em dia o Blender é um programa enormíssimo, com empresas como a Google, a Amazon, a Epic Games a injetarem dinheiro no Blender para que, apesar de ser open source, cresça e vá incluindo mais ferramentas e é muito provável que no futuro seja o software de 3D mais utilizado na indústria. Para já ainda não é, mas um dia é provável que seja. E daqui a pouco tempo até. Portanto, é essa a vantagem do open source. A comunidade contribui para o crescimento do programa, ao contrário de softwares proprietários como o Maya, que claramente dá para perceber que tem vindo ao longo do tempo a ficar um bocadinho estagnado, porque a Autodesk, lá está, tem muitos programas proprietários e tem que dar suporte a todos e acaba por não crescer da mesma forma. Ok, então vamos abrir o sample de um jogo, propriamente dito. O Beef Language vem, quando instalam o IDE e a linguagem, vem com dois samples que apareceram naquele ecrã principal. O Hello World é aquele que abrimos, que é simplesmente escrever Hello World para a consola. E agora vou abrir o Space Game, que é basicamente um Space Shooter. Ok, então este projeto é composto por um conjunto pequeno de fecheiros de texto, que no caso do C# nós temos a extensão .cs de C# e no caso do BIF temos .bf, que é de BIF. Se nós carregarmos então no F5, vamos reparar que
temos então um jogo, um Space Shooter. E ele tem som, eu não sei, eu acho que vocês não conseguem ouvir, mas ele tem som e é uma espécie de um bullet hell que funciona muito bem. E nós não temos acesso direto portanto, à performance do jogo, ou quantos FPS é que está, em quantos frames por segundo é que está a correr, esse tipo de coisas, mas não é isso que interessa, porque para um jogo desta simplicidade, garanto-vos que isto, melhor performance que isto é impossível. Mesmo no Unity, se colocassem exatamente o mesmo jogo, teria uma performance idêntica a isto. Onde é que está a diferença então? E onde é que notamos essa diferença? Se vocês repararem, o que é que existe neste projeto? Explosões, naves que são destruídas, a personagem também é destruída, esse tipo de coisas, certo? Então nós vamos aqui à procura, Game App, por exemplo, e já vamos olhar um bocadinho mais para o código, só para explicar um bocadinho o que é isto da detecção de memory leaks. Imaginem que nós temos aqui no update do jogo, temos aqui a destruição dos objetos. Ora, se eu retirar aqui esta linha do delete, vamos ver o que é que acontece. Portanto, ele corre o jogo na mesma e quase instantaneamente o que ele viu foi que existiu um ponto na memória em que existia um memory leak. E ele até aponta para onde é que foi. Portanto, foi este espaço que aqui está. Portanto, nós temos aqui a stack, a memória que está a ser utilizada para o jogo, e ele diz-me que neste espaço houve um problema. E isto significa então que temos um problema no nosso jogo que está a dificultar a execução do nosso projeto. E como é que nós sabemos o que é que aconteceu? Está aqui. Portanto, foi uma textura que nós colocamos na escrita da string que aparecia lá no local, certo? Ou seja, nós tínhamos lá uma mensagem a dizer, eu até posso executar de novo para relembrar a mensagem. Deixem-me só então correr. Portanto, ele aqui vai continuando a gerar mais. Deixem-me só fechar o jogo. Stop debugging. Ok. Vou correr novamente. Então, era isto que eu queria dizer. Temos esta mensagem que é Use cursor keys to move into... Ok. Pronto, o que é que acontece? Eu ainda nem consegui falar disto convosco, porque ele de facto vai detectando imensas coisas e não nos deixa continuar. A primeira vez que ele nos deu um memory leak aconteceu porque nós tínhamos a string, eu carreguei num botão para começar, desapareceu a string, certo? Do lado do Unity isto é muito normal, nós desativarmos a string ou algo do género. No caso do Beef Language, aquilo que acontece é que ele sai de memória, foi descartado, porque nunca mais vai aparecer. Então nós apagamos a string quando carregamos nos botões de lado. Ora, nós apagamos dos objetos que têm de ser impressos para o ecrã, mas não apagamos a referência que a string tem na memória. Então foi isso que ele detectou. Assim que eu carreguei para os lados, ele apagou ou deixou de aparecer a string, mas não foi apagada da memória. Porquê? Porque eu tirei esta linha aqui que apaga as entidades de jogo. E se não apaga as entidades de jogo, o que é que ele nota? Ok, isto ficou em memória, ele já não está a ser utilizado, mas ainda está em memória. Portanto, é um memory leak. E deu erro. A segunda vez que aconteceu foi
ainda tínhamos lá a string, porque eu estava a tentar falar sobre isso, mas o que é que aconteceu? Os inimigos apareceram e dispararam balas. Ora, as balas, assim que chegaram ao final do ecrã, existe certeza aqui algum código que diz, assim que sair do ecrã, vamos apagar as balas, já não precisamos de as mostrar no ecrã, certo? Vamos apagar da função draw. Eu já não vou mostrar as balas. Mas a referência às balas continuou na memória, certo? Não foi apagada da memória exatamente pela mesma razão, porque nós não utilizámos o comando delete para apagar da memória. Então ele deu erro novamente. Portanto, para nós não termos memory leaks, sempre que uma entidade sai do jogo, que já não vai ser mostrada no jogo, nós temos obrigatoriamente que utilizar esta linha que se chama delete, ou este comando que se chama delete. Isto é muito idêntico ao return, deve ser feito no final de uma função ou em algum ponto da função, principalmente ou preferencialmente no fim, e o que isto faz é apagar da memória um objeto. Não é como o destroy do Unity, em que apaga o objeto no final do ciclo do próprio objeto, e que depois em algum momento vai haver um garbage collection. Neste caso, quando nós fazemos delete, ele desaparece da memória instantaneamente. O que, se vocês não tiverem cuidado, pode trazer problemas. Porquê? Se vocês apagarem da memória um determinado objeto que ainda é necessário para o decorrer do jogo, o que vai acontecer é que, portanto, vai provavelmente dar um bug qualquer estranho, um glitch nos gráficos, se for alguma coisa que está a ser mostrada no ecrã, esse tipo de coisas. Ok, portanto, esta é a grande diferença em termos de programação. Do lado do Unity não temos que nos preocupar com isto. Do lado do Beef Language, ele ajuda-nos a preocupar-nos com o acesso à memória e a gestão da memória. O que eu acho que, para utilizadores um bocadinho mais avançados e para todos aqueles de vocês que gostam de mais da parte da programação do que propriamente da montagem de cenários e colocar os objetos no cenário com o rato e mexer numa interface, eu acho que o Beef Language nesse aspecto é um bocadinho mais controlado. Ou seja, tem mais controle sobre a situação. Ok, em termos de programação em si, nós temos, da mesma forma, temos então as variáveis, tal como no C#, quando não tem public por defeito ou quando não tem nenhuma keyword de acesso, são private. Portanto, isto é a mesma coisa que nós termos aqui private em todas, que é uma questão de preferência, mas eu gosto mais assim. Depois, em relação à declaração de variáveis e à inicialização, reparem que depois de termos isto é o que normalmente teríamos no C#, certo? E fechávamos aqui a linha. No Beef Language temos ainda uma adição, que é este till, que basicamente diz quando este objeto for destruído, o que é que eu faço? E ele tem aqui uma função que é delete container and items, o que significa que ele provavelmente vai destruir todas as entidades que estão na lista e depois de destruir todas as entidades que estão na lista, quando ela já não tiver nada lá dentro, então apaga a lista em si da memória. Faz sentido? Se houver alguma questão ou alguma curiosidade, podem ir perguntando no chat. Em relação ao random, é a mesma coisa. Quando este objeto random não estiver a ser utilizado, então apagar o mesmo. O underscore é muito utilizado em linguagens como o Swift, que é a nova linguagem de programação para iOS e esse tipo de coisas. É muito utilizado o underscore para referenciar o objeto que já sabemos qual é, ou o anterior. Basicamente, nos textos nunca repararam que às vezes, e mesmo na escola isto deve-vos ter acontecido bastante, dizerem, por exemplo, o Pedro
não me está a deixar escrever. O Pedro foi à praia. E depois, para repetir esta situação, muitas das vezes os professores ou as pessoas que estão a escrever o texto utilizam umas aspas para designar o quê? Que é tudo exatamente igual, menos é tudo exatamente igual, menos a última palavra, certo? Estas aspas é basicamente para substituir o Pedro foi a. Ok? Isto é aquilo que o underscore faz. Quando eu coloco aqui o delete underscore, o que ele quer dizer é delete deste objeto. Portanto, em vez de eu estar a escrever aqui o mRand, eu meto diretamente o underscore. A mesma coisa aqui em cima. Em vez de colocar aqui o mEntities, eu coloco apenas o underscore. É só para facilitar um bocadinho a escrita e para ser um bocadinho mais rápido. Não faz diferença no resultado final, mas é mais rápido de escrever. Ok, depois, em termos de construtor, é um bocadinho diferente do C# neste aspecto, em que o construtor no C# é assim. Portanto, chamamos com o mesmo nome da classe. Public e o nome da classe. E dizemos o que é que queremos fazer no construtor. Certo? Aqui utilizamos a keyword this, que também existe no C#. Quando fazemos this ponto qualquer coisa, estamos a referenciar-nos às propriedades ou aos métodos da nossa classe. No caso do construtor, também é utilizada em Beef Language o this para fazermos a construção da classe. Ou seja, sempre que criarmos uma nova instância da classe GameApp, é esta função que vai correr. Do lado do C# também temos desconstrutores, mas não são utilizados tão regularmente como se calhar deveriam ser ou como estamos habituados a fazer. Do lado do Beef é obrigatório porque já sabemos que ele vai dar um erro de memory leak se não o fizermos. E o que é que o this faz? O desconstrutor, que é o till com o this, o que faz é a destruição de objetos que são utilizados no jogo. Neste caso, são as imagens e os sons. Basicamente, mandá-los fora quando a aplicação fecha, manda as imagens e os sons para fora da memória do computador. Se não fizermos isto, o que é que vai acontecer? Fechamos a aplicação e o computador continua com alguns dados do jogo guardados em memória, o que é algo que não deve acontecer. Depois, muito idêntico, isto é uma função do SDL, portanto é para desenhar uma string para o ecrã. Ao contrário do Unity, em que não temos a função draw porque é escondida do utilizador, certo? O desenho acontece aos objetos que nós colocamos na scene. Do lado do Beef, aquilo que nós fazemos é utilizar a função draw para desenhar para o ecrã. É uma espécie de um update em que simplesmente tratamos dos objetos que são impressos, que são mostrados no ecrã. Ok? Depois, em relação aos inputs, muito parecido também com o C# e com o Unity. Em vez de colocarmos aqui input ponto qualquer coisa, temos então o isKeyDown, que é da livraria SDL. Portanto, isto é muito parecido com o Unity, simplesmente não colocamos o input ponto atrás. Funciona praticamente da mesma forma. E é isso. Basicamente não há grandes diferenças, a não ser, de facto, a questão dos construtores e desconstrutores, que são escritos de uma forma um bocadinho diferente. Os loops também são feitos de maneira diferente em relação aos
for loops. Os for each são basicamente idênticos. Simplesmente, em vez de escrevermos for each, escrevemos apenas o for. E aquilo que dita se é um for each ou se é um for normal são os parâmetros que cá estão dentro. Portanto, muito idêntico também. E basicamente é isso. Em relação à linguagem em si, não tem muitas diferenças do C#, portanto existem as hierarquias na mesma, existem interfaces, existem classes abstratas, existem todas essas ferramentas do C#, simplesmente é uma linguagem que tem um bocadinho mais cuidado com a gestão da memória e com o facilitismo de adicionarmos livrarias, de alterarmos a linguagem, alterarmos o IDE, alterarmos tudo aquilo que nós quisermos. Temos um controle muito maior e acaba por ser uma programação à qual nós já estamos muito habituados porque é de facto idêntico ao C#. Pronto, então eu não quero ser muito chato a falar sobre isto, até porque já estamos a entrar outra vez numa conversa um bocadinho mais técnica que eu não queria fazer. Mas em relação à documentação, tem aqui tudo aquilo que precisam de saber acerca da linguagem no site oficial. Basta ir à documentação e tem tudo aqui. Tem as plataformas em que funciona. Tem explicação de todos os operadores. Explicação dos atributos. Tem explicação de tudo e mais alguma coisa para começarem a trabalhar com o Beef Language. É um dos recursos importantes e eu até vou colocar aqui no chat. Portanto, essa é a documentação do Beef Language. E depois, existe um recurso que eu acho que é muito bom, que é uma espécie de uma curadoria das livrarias que estão a ser mais utilizadas ou que são as melhores livrarias para o Beef. E isto acontece para várias linguagens. Existem muitas vezes pessoas que fazem este tipo de livrarias ou de bibliotecas e normalmente chamam sempre Awesome e o nome da linguagem. Tipo Awesome Python, Awesome C# e neste caso é o Awesome Beef, que eu vou colocar também no chat. E o Awesome Beef tem então aqui algumas livrarias que são muito úteis. De destacar, provavelmente o OpenGL Loader for Beef. Se vocês quiserem fazer algumas experiências em 3D com o Beef, têm que usar esta linguagem. Portanto, basta entrarem aqui dentro e conseguem ver como é que podem instalar, como é que podem fazer todo o tipo de setup inicial. Têm também aqui o Vulkan, se quiserem fazer um 3D com a livraria do Vulkan em vez do OpenGL. Portanto, muito idêntico, 3D e 3D. Strawberry é um Game Engine 2D que usa o SDL. Portanto, não é bem um Game Engine como vocês estão habituados com o Unity. Tem muito menos interface, ou aliás nem tem quase interface nenhuma. Só tem interface através do Ogmo Editor, que é basicamente um editor que permite vocês montarem níveis e depois exportar um ficheiro JSON que podem utilizar dentro do Beef para alterarem os vossos níveis. Uma curiosidade, este Strawberry, este Game Engine, é criado pelos criadores do jogo Celeste. Portanto, este Mehdi Thorson é o criador do jogo Celeste e do Towerfall. Portanto, é alguém que também tem contribuído para o crescimento da Beef Language, o que significa que é de facto um jogo ou uma linguagem com potencial. Mais coisas. Portanto, não existe muito para já. Aquelas que sugeria é mesmo para o 3D Vulkan e OpenGL. Se quiserem criar o vosso próprio engine a partir do Beef, podem utilizar estas duas livrarias, que é o Wine GUI.
O EMGUI ou IMGUI é aquilo que o Unity usa para a interface deles, portanto é a livraria de gráficos que eles utilizam. Portanto, podem utilizar também para criar o vosso próprio engine. E este BGFX é outra livraria que pode ser muito útil para criar os vossos próprios engines. Para concluir, eu penso que... está aqui. Portanto, Raylib é uma das melhores livrarias para quem está a começar a desenvolver jogos só a partir da programação. Portanto, se estão interessados em escrever apenas código e serem melhores programadores em termos de experimentação, de fazer muito trabalho de programação, crescer enquanto programadores e ganhar experiência, o Raylib é mesmo muito bom e existe para várias linguagens, C++, C# e agora também existe para o BIF. Vocês podem instalar esta livraria e começar a utilizar todas as funções que o Raylib tem, que é mesmo muito bom, até porque eu vou mostrar o raylib.com, que é o site oficial onde têm então todas as bindings, seja do BIF, do Lua, do C#, todas as linguagens que funcionam com BIF também têm, para além de ser tudo open source e poderem utilizar gratuitamente, também têm aqui algumas ferramentas que podem ser úteis. Por exemplo, criadores de UI, criadores de ícones para colocarem nos vossos engines, texture packers, e também existem aqui alguns geradores de efeitos, como por exemplo efeitos sonoros, em que podem fazer download de fecheiros WAV com saltos, com barulhos quando levam dano. Isto é um bocadinho chiptune, mas funciona bem para projetos pequenos e é tudo completamente grátis e podem utilizar também no BIF. Portanto, acho que é isso. Não sei se há alguma questão ou alguma curiosidade que vocês tenham em relação à linguagem. Se tiverem alguma questão, coloquem agora, porque eu não tenho muito mais a dizer acerca disto. A não ser que, se vocês quiserem de facto que eu faça mais um webinar, por exemplo, a programar o Pong ou alguma coisa do género com o BIF Language, eu posso fazê-lo. Se não tiverem interesse, é perfeitamente normal. Também isto é um bocadinho fora dos conteúdos da formação e fazemos webinars com os conteúdos do Unity e coisas do género. Portanto, fica ao vosso critério. Eu, por mim, faço aquilo que vocês acharem interessante. Não há questões? Ok. Então fazemos assim, em março, portanto, não sei se na primeira ou na segunda semana de março, eu posso fazer então mais um webinar. Eu gostava de ver mais Unity Events. Ok, então vamos fazer o seguinte. Parece-me bem, 2 temas interessantes. Vamos fazer o seguinte. Na segunda semana de março vou então dar mais um webinar sobre o BIF Language e vou provavelmente utilizar o Raylib. Portanto, vou ensinar-vos como é que vocês podem dar setup do Raylib com o BIF Language para escrever em código na linguagem do BIF Language com esta livraria do Raylib e programarmos se calhar um Snake ou um Pong, alguma coisa desse género, um projeto simples. E depois vamos então, ou se calhar na primeira semana, fazer um webinar sobre Unity Events
e Scriptable Objects para vermos como é que eles podem ser utilizados para melhorar a organização dos projetos do Unity. Parecem-me 2 bons temas. Ok, então, sendo assim, chegamos ao fim do webinar. Obrigado pelas vossas sugestões e pela vossa atenção a este webinar, que é um bocadinho diferente do que aquilo que estão habituados. E desejo-vos um ótimo fim de semana, bom estudo. Qualquer questão ou curiosidade que tenham, não tenham qualquer problema em entrar em contato comigo via Discord, via Skype, telefónica nos horários de atendimento. Estou sempre disponível para vocês, tá bom? Então, com licença e boa continuação.